Passamos 4 anos sendo chamados de gado por meia dúzia de adeptos da esquerda. 4 anos. Agora, eu pergunto para vocês, a esquerda estava errada em nos chamar de gado? Deixa aí embaixo os seus comentários, por favor, porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Desde 1889, eu sei que brasileiro não sabe fazer conta, nem tampouco sabe ler, eu tiro por mim mesmo, que sou um péssimo leitor. Mas tem coisas que não precisa ler, estão desenhadas. Basta você olhar as fotos que estão disponíveis, você que fica 24 horas com o celular na mão, lá no Google. Está tudo desenhado, está tudo em fotos. A Marinha, o Exército sempre trabalharam com fotógrafo, porque eles sabem que o povo brasileiro é incapaz de conseguir ler 10 páginas de um livro. Então ficou tudo em fotos. Quando vocês cancelavam o professor Olavo de Carvalho, chamando ele de velho gagá, chamando ele de esquerdista, né? Saindo no canal dele, como o meu, eu perco 100 pessoas a cada dia no canal, basicamente por conta que eu sigo à risca os conselhos do professor, saudoso professor Olavo de Carvalho, um dos maiores filósofos que a América Latina já viu. Ele dizia, pessoal, o Exército Brasileiro é um dos responsáveis, juntamente com a Marinha, do que vocês vivem hoje, porque o Exército e a Marinha sempre foi o curral do que há de pior no Brasil. Em 1889, eles deram um golpe terrível no Brasil. Em uma noite, o Brasil estava indo muito bem, muito obrigado, na governança do nosso imperador Dom Pedro II. Crescia 10% ao ano, mas tinha pessoas dentro da sociedade que tinham inveja do imperador e queriam porque queriam o poder. Quem foi? A quem eles recorreram? Recorreram os generais, coronéis e capitães, pois sabiam que o exército brasileiro naquela época já estava aliados ao crime, E daí para cá, pessoal, ele continuou sendo acessório armado do crime, nunca deixou de ser. Basta você olhar o que fizeram com o Paraguai, pago pela Inglaterra para destruir a prosperidade que o Paraguai tinha, a tecnologia que estava bem mais avançada do que a Inglaterra. Então, o rei da Inglaterra pagou, o rei na época pagou para o exército brasileiro, para os piratas da América Latina, para Brasil e Argentina, destruírem o Paraguai. E assim eles se uniram e foram pagos. Poucas pessoas sobraram no Paraguai. E você diz, mas só isso? Não. Basta você olhar para o Nordeste de hoje. É fruto daquilo que antes. Deixa eu aí, lubrificar a sua memória. Para alguns, o Tico e o Teco, que está um pouco sonolento, deixa eu lubrificar. Na Bahia surgiu um cidadão chamado Antônio Conselheiro. Era um cara religioso, monarca, fã da monarquia, porque as pessoas até hoje são fãs da monarquia. Quando chamo você, jovem, de princesa, rainha, é a saudade do que foi o império no Brasil, no governo de 40 anos de Dom Pedro II. O Brasil, os líderes mundiais vinham ao Brasil aprender a administrar com o grande Dom Pedro II, um cara culto que falava 3 idiomas, inclusive o hebraico, uma das línguas mais difíceis. Ele escrevia e lia em hebraico. O último presidente do Brasil que não era analfabeto. Agora, esse cara chamado Antônio Conselheiro, ele queria reimplantar a monarquia no Nordeste, pois ele via a República, até hoje o Nordeste. Sim, meus amigos, você que é nordestino sabe que o povo do Nordeste até hoje não gosta
das Forças Armadas. E tem um porquê. Quando Antônio Conselheiro, este cara que apostava que um dia o Brasil voltaria a ser de novo o que era os Estados Unidos do Brasil, aquela potência que crescia 10% ao ano, ele resolveu dar o primeiro passo lá no Nordeste. Começou a andar e milhares de pessoas, porque não dizer milhões de pessoas, seguiram ele na época, pobres, doentes, famintos, sem teto, sem saúde, sem comida, todos seguiram ele. Ele foi para um dos lugares mais áridos da Bahia, para Canudos, um local que não tinha água, um local seco, sem energia, mas ali ele conseguiu montar algo que no auge chegou a 1 milhão de pessoas pobres ali vivendo muito bem, obrigado. Foi tão forte a economia daquela região que o governo federal republicano, o grupo, né, que estava no crime, né, porque a República sempre foi um local que está sempre de braços abertos para os caras que devem a justiça. Então eles olharam para o Nordeste, lá para Canudos, como uma coisa ruim para eles, porque o povo cada vez mais chegava-se naquele lugar e eles tinham medo que esse regime golpista chamado República caísse por conta do Nordeste. E aí, vocês sabem quem entrou em ação? Pois é, o Exército Brasileiro. Eles conseguiram em 3 emboscadas, foram 3 vezes lá para destruir os seguidores do monarca Antônio Conselheiro. Estavam tão bem firme aquela comunidade de pobres, de nordestinos, que o Exército não conseguiu na primeira e na segunda vez. Mas eles conseguiram porque eles eram más. E quando eles tiraram todos de menores a idosos e mandaram para o céu, o que eles fizeram? Eles cavaram uma lagoa que está lá até hoje, uma lagoa enorme para cobrir a cena do crime. Este é o Exército e a Marinha que vocês sempre veneraram, não é? Em 1963, 64 por aí, um alto oficial deste exército, que deveria não existir mais, se levantou e fez uma parceria com a União Soviética, Cuba e alguns comunistas internos aqui no Brasil. Ele iniciou a criação a levada do Brasil para dentro do regime comunista. De lá dos Estados Unidos, o governo, que ainda era da direita, junto com o exército, mandou um aviso para os outros generais, dizendo o seguinte: ou você para esse seu filho bastardo, ou nós vamos intervir no Brasil e muitos de vocês vão visitar o céu mais cedo. Foi esse o aviso que os militares, inclusive alguns militares americanos, chegaram até o Nordeste, se preparando para um confronto contra este exército que a China disse há pouco tempo que é o pior exército. Qualificou o exército brasileiro como um dos piores do mundo. Não somos nós que estamos falando, foi a própria China que é a atual aliada do exército brasileiro, inclusive alguns cabeça do exército chinês estiveram no Brasil há muito pouco tempo. Então, o exército americano forçou o exército brasileiro a intervir. Eles interviram, mas para entregar ao Sarney, meados dos anos 80. E o Figueiredo, aquele que criou a Rede Globo e destruiu a TV Tupi, com todos os apelos que os funcionários fizeram, ele não ouviu o que ele não ouviu o apelo dos trabalhadores daquela época, não é? Então deu ao Roberto Marinho a chance de se tornar um mega empresário na área de comunicação, criando o Sistema Globo no Brasil.
Então, meus amigos, ele entregou ao Sarney, ele sabia, ele disse, eu vou entregar o governo, né? Mas vocês no futuro vão ter que se lascar se quiserem, né? Mudar alguma coisa. Portanto, meus amigos, quando eu vejo a situação do Brasil, eu não culpo o STF, eu não culpo a esquerda de maneira nenhuma, porque o maior responsável por o Brasil estar hoje foi o golpe de 1989, que destruiu a monarquia que estava dando muito certo no Brasil, infelizmente. Infelizmente. Com isso, eu não acredito que todos os membros deste exército brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica, sejam contra o Brasil. O que eu não entendo é o porquê que eles continuam nos prejudicando, só isso. Fizeram errado no passado, se arrependeram, vamos ajudar o Brasil de alguma forma, não é? Portanto, culpar o PT, culpar o STF do Brasil ser o que é burrice, porque desde quando eu nasci que eu vejo o Brasil andando para trás, sempre para trás. Graças ao sistema de governo que o Exército e a Marinha escolheram para o Brasil, ainda lá nos anos de 1800 e pouco. Você entendeu, pessoal? O sistema republicano no Brasil já nasceu corrupto e daí para cá só aumentou. Olha a situação do nosso Congresso. Todos os dias da sua vida sempre foram corruptos, todos corruptos. Inclusive, até o próprio Flávio Bolsonaro fez conchavo com o PT para que não houvesse a CPI da Lava Toga. É os modus operandi desta república que não tem lei e que todos que estão no poder são beneficiados com milhões dos seus impostos, enquanto o senhor e eu estamos aqui passando fome, necessidade e uma péssima educação que dão para os nossos filhos, que nem vale a pena, às vezes, nossos guris ir para a escola, não é? Porque vão ruim e voltam pior. Se você gostou, não deixe de compartilhar, se inscrever nesse canal e, se puder, nos ajude, pois não temos monetização mais, né, no canal, infelizmente. Se você puder, vou deixar aqui as nossas contas e também peço a você que compartilhe, por favor, e se inscreva no canal para que nós possamos continuar lutando por dias melhores.